O João Marim, que foi o cara que a gente começou a negociar esse encontro aqui, né? O Encontex virtual. A gente começou a negociar aqui. João, obrigado, cara, você ter aceito aí, ter abraçado essa ideia, né? Eu fico muito contente de ter a sua participação aqui. Tava com saudade já, né? A gente se conheceu e hoje batendo papo aqui de novo. Obrigado, viu, João? Sim. Nós é que agradecemos aí essa oportunidade aí, né, de divulgar esse evento, né, que é um evento, digamos assim, que é feito para todos os texianos, né? Bom, eu vou deixar para comentar durante a live, mas, pessoal, o evento, olha, eu não tive pessoalmente aí, não tive o prazer, mas pelas fotos, dá uma vontade. A minha esposa vendo as fotos, e a minha esposa nem gosta de western, não tem nem ideia de quem seja Tex, mas ela vendo ali as fotos, cara, ela falou, meu, que bacana, a gente podia ir. Eu falei, opa, Bom, vamos lá. Então, vamos ver se consegue, né? Se eu consigo participar. Vou chamar agora aqui, ó, pessoal, atenção, o próprio Kit Carson aqui vai bater um papo com a gente. E aí, Adão? Boa noite, Adão. Obrigado, cara, você ter vindo bater esse papo com a gente, hein? Boa noite, Cássio. Boa noite, João. Boa noite, Delaíra. A todos os texianos que estão aí, dando essa força monstruosa aqui na live. Deixa eu chamar. Aliás, eu estava já comentando com o Marinho hoje. Hoje à tarde, eu li uma sessão de cinema extraordinária. Fiz a minha leitura do Maxi Tex número 8 hoje, ó. Cara, a primeira história aqui, que é A Cidade Ardente, cara, que gibizaço, hein, José? Que gibizaço, hein? Já tô recomendando. E agora eu vou trazer aqui o xerife ali, né? O delegado da vila, cara que manda prender, manda soltar, grande Delair, cara, muito obrigado por você ter vindo participar aqui com a gente. Parabéns pela iniciativa do evento, hein? É o patrão. Boa noite, Cássio, o João, o Adão e aos demais que estão assistindo essa live aí. A gente fica muito agradecido por esse apoio, né? Um negócio que a gente gosta, né? Que traz desde criança esse gosto pelo esse personagem, né? E pretendemos levar ainda por muitos e muito tempo da nossa vida, né? É isso aí, galera. Ó, time formado aqui pra gente conversar bastante sobre o Encontex. Eu vou pedir licença pro João Marim, que foi o cara que deu o start, né? Que a gente começou a conversar sobre isso. Mas eu vou puxar primeiro o Delair. Foi o grande idealizador de tudo isso, né? O cara que tá construindo um Texas aqui no Brasil. Isso é muito bacana. Conta pra gente, o Delair, como é que foi isso, cara? Quando é que surgiu primeiro essa sua paixão por Tex, né? Você se lembra ainda do seu primeiro Tex que você leu, cara? Boa noite, meus amigos e todos os que estão nos assistindo. Então, meu amigo, assim, eu perdi meu velho pai, eu tinha 7 anos de idade e passou os tempos aí, eu precisei trabalhar fora de casa, porque devido, assim, necessidades, né, trabalhar por dia para as pessoas. E um dia eu tava já com 12 anos, com 12 anos mais ou menos, foi que eu vi as primeiras revistas de Tex na casa dessa pessoa. Mas eu mais me apaixonei pelo cavalo, pelas carroças, charretas, essas coisas assim, os desenhos, não foi que eu lia já, né? Mas comecei a gostar e ele viu que eu adorava, assim, de ver aquelas imagens, eu ia pra escola também, além de trabalhar, né? E comecei a ler aquelas histórias ali bacana, né? E cada dia eu emprestava uma para ele. Ia lá, trabalhava, no final da tarde eu pedia uma emprestada, ele me dava, eu levava para casa, depois eu devolvia quando eu terminava. E foi dessa forma que a gente foi pegando gosto por isso, né? E assim, e daí sempre com o pensamento de um dia fazer algo diferente. Eu falo bem verdade para vocês, uma coisa que eu tinha esquecido e minha mãe me lembrou. Quando eu era criança, aí, 13, 14 anos, por aí, a gente plantava arroz e sobrava aquelas palhas. Eu já fazia as casinhas com as palhas de arroz, para vocês terem ideia como eu já gostava, né? E daí,
com o passar dos tempos e tudo mais, né, a gente precisou, eu fui para São Paulo, trabalhei 16 anos lá, eu não fui um bom colecionador, eu colecionei um pouco, eu guardei algumas, mas eu procurei guardar um dinheiro para um dia eu fazer alguma coisa, e com o passar do tempo as coisas foram se encaminhando, e eu voltei a ler com mais frequência, e ponhei isso na cabeça. Minha esposa achou uma loucura. Minha família falou, esse cara é louco, você tá doido? Mas eu não liguei muito para eles. E dei início, né? Iniciei o salão. E com o passar do tempo fui fazendo outras. Aí um pessoal descobriu a vila. Até eu tenho que agradecer bastante o Doacir, o Sidney, o Edson Bertoncello, que foi os primeiros que tiveram aqui na vila, e a partir deles começaram a divulgar a vila, né? E um pessoal gravou um filme aqui. Depois que gravou esse filme aqui, a vila estourou, sempre procurada por várias outras pessoas, e eu cada vez mais fiquei mais empolgado em aumentar ela, e quero fazer muito mais. Isso daqui é apenas um começo, eu espero ter forças para fazer mais, né? Não é tão fácil assim, envolve financeiramente, envolve braçal, é cansativo, e a gente tem outros compromissos também, não é só a vila, né? Esse é um negócio que já vem desde criança, no sangue, né? A gente gostar desse herói, essas histórias, e entrar dentro, né? Que a gente não tinha TV, né? Eu falo bem verdade pra vocês, não tenho por que mentir. Eu fui assistir uma TV, eu acho que 20 anos de idade. É motivador esse tipo de história, né? Porque, de repente, quem olha hoje fala, pô, o cara, meu, tem uma vila só pra ele aí, mas ninguém sabe o quão árduo foi, né? E esse primeiro salão que você montou e tal, que ano mais ou menos que foi isso aí? Esse daí foi em 2020 para 2021. Não é tão recente, não são tão... É recente, cara, que bacana, que bacana. Eu tava até comentando com o João, a hora que o João entrou, ou foi com o Adão, não sei. É um negócio tão bacana o que você fez, né? O que você fez não, o que você vem construindo, né? Eu até comentei com um dos dois aqui, eu não sei se estavam os dois na hora, eu falei, cara, que Deus dê muita saúde pro Delair, que ele viva mais 180 anos para conseguir fazer o estado do Texas ali, porque, cara, aparentemente, pelas fotos, é um evento muito bacana, é um evento, assim, que eu já comentei com vocês, que a minha esposa, né, ela olhando, ela não sabe nada de Tex, nem sabe quem é Tex, assim, não tem noção, e ela não curte faroeste, nada disso. Mas eu tava aqui trabalhando com as fotos, montando a apresentação aqui, ela viu, ela começou a ver as fotos, ela ficou do meu lado vendo as fotos. Cara, ela adorou. Então, é um negócio muito bacana, e a gente vai entrar nisso aí também, porque é um evento muito família também, né? Um evento não é um negócio assim, só que tem um monte de doido lá vestido de cowboy. Não, cara, tem a criançada participa, tem eventos para as crianças, né? Ô João, conta pra gente aí, você. Primeiro, fala um pouco quem é o João também, né? Grande colecionador de Tex aí, o seu envolvimento no mundo de Tex. E depois você já emenda um pouquinho também como é que você conheceu o Incontex. Pois é, né, Cássio? Eu, desde do início, né, dos anos 70, foi mais ou menos lá em 73 que eu tive contato com, digamos assim, com as revistas preto e branco, né, de Tex. Na época a gente não tinha, assim, dinheiro para comprar revista, né? Praticamente a gente emprestava isso aí de colegas, né? E tínhamos um grupo também de pessoas, assim, que a gente combinava entre a gente o que a gente ia comprar na banca, justamente para quê? Porque cada um comprava uma e depois a gente ficava no grupo circulando para todo mundo ler. E assim, a gente, como disse, a gente não tinha dinheiro, a gente vivia fazendo bicos ali, vendendo sorvete, engraxando... Carregando sacola na feira. Recolhendo garrafa, que na época era retornável, né? Para todas essas coisas assim, para juntar o dinheiro para comprar a revista, né?
E aí Tex eu tive lá o contato, se eu não me engano, foi em 73, lá ela tava no número 20 e poucos. E assim, eu li, mas não era assim uma leitura pra gente, né, criança assim, daquela idade, porque Tex na realidade ele é para um público mais juvenil acima, até adulto, né? É adulto. Então, tipo de 12 anos para cima, geralmente é a faixa etária, né, que os outros países classificavam Tex. E assim, a gente gostava dos coloridos mais, né, e tudo mais, a gente leu Tex. E uma época lá um japonês me emprestou uma caixa de gibis e lá no meio tinham vários Tex. E aí, é claro, eu li primeiro todos os coloridos da Disney, que eram os mais... E tinha alguma coisa assim também do Maurício de Souza, mas... E tinha os Tex lá, né? E eu fui lendo os coloridos primeiro. Acabaram os coloridos, eu olhei pra caixa lá, e falei, eu vou nesses pretos e branco aqui agora. E aí comecei a ler assim, aí a gente começa a gostar da coisa, né? Só que aí, assim, não começamos a colecionar, praticamente. Minha coleção, eu comecei em 75, né? Em 75 eu comecei a coleção, mas não colecionava Tex. Eu comprava até algumas revistas de Tex, mas eu não colecionava. Era comprar para ler, porque eu gostava. E a gente, quando ficou sabendo, lá em final de 76, lá, que iria sair uma segunda edição, né, de Tex, aí sim, aí eu me animei e falei, não, agora eu vou colecionar, né? E aí em 77, quando saiu a segunda edição lá, inclusive na minha cidade não veio a edição número 1, não veio. Você ia na banca. Você já morava em Londrina na época, não? Não, eu morava numa cidadezinha pequenininha de 10, 15 mil habitantes, nem isso. Era tudo estrada quase de terra, nossa, e tinha uma banca. E tinha uma banquinha, e aí você ia direto naquela banca lá e chegou? Não chegou. Aí de repente um belo dia tá lá a edição número 2. Aí eu falei, mas e a número 1? Eles falam, não sei, deve ter dado algum problema de distribuição, mas ela vai chegar. E eu fiquei esperando, né? Aí depois chegou a terceira. Eu falei, ué, mas e a primeira? Aí ele falou, eu não sei não, eu acho que não. Aí o que acontece? Na época... eu peguei ali papel mesmo, assim, né? Fiz uma cartinha para a editora, né? Pra VEC? Ali, pra VEC. Na época não podia mandar dinheiro dentro de carta, como também não pode até hoje, né? Até hoje, até hoje. Só que a gente criança, né? Aí peguei, escrevi a cartinha, coloquei o dinheiro dentro e mandei pelo correio. E por incrível que pareça, eles mandaram para mim a edição. Que legal. Chegou a edição, veio uma carta, veio... E por incrível que pareça, eu tenho a embalagem e a carta que vieram com a edição até hoje. Então isso aí tem que acho que só você tem, viu, dos colecionadores aí. E aí assim, a coisa depois foi, né? Inclusive assim, a gente gostava tanto do personagem, e até por uns outros motivos também que a gente tinha pena, assim, de repente de acontecer alguma coisa com a edição. E quando a gente tinha dinheiro, a gente acabava comprando a edição repetida. Eu fazia isso às vezes também. E aí foi. Aí a questão desandou, né? Desandou e de lá pra cá, Tex acompanhando, né? É até uma coisa que eu falo pro pessoal, assim, que eu sou um colecionador de banca, né? Que seria um colecionador de banca. É aquele que compra a coleção em banca e vai formando ela pouco a pouco durante os anos que se passam, né? É claro que alguma edição some, né? Não aparece, aí você tem que comprar. Mas assim, eu sempre fui... por questão até assim de... como é que eu vou falar? Questão da história junto com você ali, é uma questão... Exatamente. Eu tenho mais assim, cuidado e mais pela edição que eu comprei na banca do que uma edição muito mais rara que eu comprei depois, que é de outro colecionador, porque aquela ali, quando você pega ela, você lembra de coisas. Não todas, mas... O colecionador, ele coleciona histórias também, né? Não é só o objeto, exatamente. Né? Isso que eu falo, por exemplo, da questão do colecionador de banca que eu sou, que elas me trazem a história também, não só a história da revista, mas uma história
minha mesmo, própria, né? E aí, assim, tá aí tem a coleção que eu tenho hoje, que eu acho que a maioria já conhece, assim, né? Pelo menos de algumas divulgações, né? E em relação ao Incontex, foi assim, eu não conhecia a Vila, não conhecia Chopinzinho, e o Delair me mandou um WhatsApp. Foi até engraçado, ele me mandou o WhatsApp e assim, eu determinados dias, né? Pode acontecer de eu ter uma dificuldade de visualizar as mensagens. E aí eu demorei uns 2 dias para visualizar a mensagem do Delair. Assim também. E aí, assim, a gente conversou, ele convidou para o evento, né? E deu certo. Eu fui e desde daquele primeiro evento eu continuo todos os anos participando. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!